Jair Bolsonaro, boa noite. Muito obrigada pela presença, sempre muito polêmico. Ele que foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com quase 500 mil de votos. Por não ter, talvez, papas na língua, ele tem milhares de seguidores e inimigos. Eu queria entender um pouquinho mais dessa trajetória, dessa personalidade grande de Bolsonaro. Coloca aí. Ele está na mira da oposição. Se parasse de dizer que os homossexuais são homossexuais por falta de porrada, ele teria todo o meu acolhimento. Realmente eu falei essa frase. Jair Bolsonaro é um militar da reserva e na Câmara dos Deputados é um soldado de uma batalha ideológica. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Desculpa, aqueles nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se acabou. Conservador defende temas polêmicos como o período da ditadura militar, a tortura aos criminosos e a redução da maioridade penal. Eu sou autêntico. Eu defendo a família, tenho vergonha na cara. Por outro lado, é contra o casamento gay, adoção por casais homossexuais e a criminalização da homofobia. Se ser homofóbico é defender a família e as crianças, pode me chamar de homofóbico, fique tranquilo que eu não me importo com isso não. Recentemente foi alvo de um protesto. Ativistas jogaram purpurina nele. E ainda foi acusado de racista, fascista e homofóbico. Pode me chamar de homofóbico, eu mato no peito, meu couro é duro, tá ok? Mas sei que estou sendo agredido, estou me tornando uma vítima da sociedade para defender um filho exatamente dos que mais necessitam. Bolsonaro tem uma postura considerada radical e por isso coleciona desafetos. Chegou a trocar insultos com a senadora Marinor Brito. Ela deu uma porrada em mim, que eu estava com um panfleto na mão, divulgando uma cartilha do governo que prega o homossexualismo nas escolas do primeiro grau. Este cidadão chamado Bolsonaro não é digno de estar no Congresso Nacional. Ele é tão criminoso, na minha opinião, quanto qualquer corrupto, quanto qualquer desviador de dinheiro público. Ele sim pode ser comparado a um pedófilo. Pai de 5 filhos e representante de quase 500 mil de eleitores, Jair Bolsonaro tem também milhares de fãs que compactuam com sua opinião. Cirurgia de mudança de sexo para menores de idade, independente da vontade dos pais. Não posso concordar com isso daí. E aumentar esse número de seguidores parece ser o seu principal objetivo. Ele pretende se candidatar à presidência da República em 2018. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiário. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa em vida boa. E você, votaria nele? Eu votaria sim no Bolsonaro. Eu não votaria no Bolsonaro. Eu votaria no Bolsonaro. Eu não votaria no Jair Bolsonaro. Se nas ruas as opiniões se dividem, na mídia muitos famosos concordam e também desaprovam suas atitudes. Daniela Mercury, Jô Soares, Raquel Sherazade, Tami Miranda, Datena, Arnaldo Jabor, Marco Feliciano, João Willis. O que será que eles pensam de Jair Bolsonaro? E agora ele está no palco do Super Pop. Não saia. Bolsonaro, Luciana, pode falar, querido. se me permite, né? Não foi uma ação minha que provocou uma reação deles. É exatamente o contrário. A minha entrada no mundo LGBT foi para defender as criancinhas sobre aquele material chamado kit gay, patrocinado pelo governo federal. Tá, peraí. Como eles não tinham argumentos. Mas peraí, deixa eu só perguntar uma coisa. O kit gay não chegou a ser aprovado. Não chegou a ser aprovado, porque houve uma participação de parlamentares, em especial da bancada evangélica. Eu cito como uma referência o deputado Marco Feliciano. O negócio não foi aprovado, não é a volta dos que não foram? Olha só, continua chegando via material para as bibliotecas, continua chegando. E o governo toma decisões também no Tudo bem, mas então, é isso daí. Vamos lá, então... Nós tiramos do PNE então não foi. as palavras, né, ideologia de gênero. Quer dizer, você não pode, pelo PNE, você não pode discutir aqui sexo nas escolas, não pode. Você disse, inclusive, uma vez que não contrataria um funcionário gay. Olha só,
Olha só. Não é verdade? Como eles não têm argumentos para me demover. Você disse isso, que não contrataria um gay? Mas o kit gay não foi, Bolsonaro. Eu já tive gays trabalhando comigo. Mas o senhor mandou embora. É lógico que eu mandei ele, embora. porque Teve ele uma assediou... crítica que foi assediado. Não, peraí, mas ele assediou outra pessoa, um homem. Ele assediou. Mas assédio acontece Não, mas calma, não pode assediar Não, também. não, sim. Vão mulheres também desesperadas no meu gabinete. Você manda atrás embora de uma quando tal mulheres são salvação. assediadas? Se um assessor meu tentar Ninguém cantar pode essa assediar. mulher Sim, por uma claro. questão de fraqueza dela, ela pode até ceder para ver se ele me intermediando vai resolver o problema dela. assédio... Lá não é local de fazer isso aí. Então, peraí, então você manda embora o homem também que assediar a mulher? Mandaria sem problema nenhum. Então, sem problema concordo, nenhum. ninguém não pode assediar ninguém. Eu nem cheguei a homem, mandar mulher. embora. Ele mesmo falou, tô demitido. Claro, claro. Eu sabia. Tá, então, ok, isso aí tá concordando. Então não foi embora porque ele era gay, foi embora porque ele assediou, não importa se é gay, se não é gay. Não. Veja agora o relato de um jovem de apenas 12 anos que foi usado por um maior numa tentativa frustrada de assalto. A população só quer fazer isso com os outros, rapaz. O cara pega só pra estar matando essa população. E o que vocês fazem com a população? Me digam. Mas oxalá, se vir eu mato ele. Agora, por que roubar? Revolve se vir dar no meu mato. Agora, por que tu rouba? Por que roubar? Pois porque eu quero. Tu estuda? Estudo não. O deputado Jair Bolsonaro é um dos mais atuantes na Câmara pela redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas seria essa a melhor solução? Eu vou falar uma coisa, a gente vê aquela criança de 12 anos falando, me dá uma dor no coração, porque realmente aí é uma criança, né? E ela vai pra rua e vai matar mais gente. 12 Se é anos, nos Estados gente. Unidos, por exemplo, pegaria prisão perpétua. Com 12 anos não, Sim, hein? pegaria. Você não tem a pena de morte com essa idade. Mas vem cá, você então é a favor da redução da maioridade penal para quantos anos? Qualquer tipo... Eu botei 16 anos na minha proposta, Pra passar. mas o ideal seria 12 anos, me entender? 12? Seria 12. Lógico, eu não boto 12 nem 14, então não vai passar. Então nós botamos 16 e mesmo assim, para poder esse projeto meu e de outros também ir à frente, E passou. foi colocado que valeria ser julgado como adulto, o menor de 16 a 17 anos, caso cometesse crime de tráfico de drogas, lesão corporal seguida de morte, né? Homicídio e estupro. E mesmo assim passou apertado. Passou. Passou, mas está no Senado. Eu acho que no Senado não passa. E tem já gente na Câmara, deputadas, que são defensoras das mulheres, mas votaram contra essa proposta. Ou seja, deram um sinal claro para a molecada de 16, 17 anos. Pode continuar estuprando e matando, que a titia aqui garante a sua A inimputabilidade. gente teve na Rede TV, né, um menor que matou um colega nosso. Ele estava há 2 dias de completar 18 anos, menor de idade. Sabe o que estão fazendo? Eu digo, né? O ser humano só respeita o que ele teme. Se o moleque de 16, 17 anos não tem nada a temer, ele vai continuar cometendo seus crimes. Sim. Mas o senhor tem problemas com as mulheres, né? Com as Não deputadas. tenho. Você sempre cita as Com mulheres. algumas mulheres. Algumas mulheres. Com algumas Ok. mulheres. Tá ok? Porque elas deviam dar exemplo. Você pode ver. A bancada feminina, majoritariamente na Câmara, numa proposta de emenda à Constituição, votou favoravelmente que as mulheres tivessem o tratamento como homem por ocasião da sua inatividade. Não devia dar exemplo. Como assim? São da idade da aposentadoria. Certo. A pensão por morte. A temporalidade na pensão por morte. Hoje em dia a mulher casou, por exemplo, está casada. Caso o marido venha a falecer, Certo. ela tem a pensão vitalícia. Nessa proposta, as mulheres votaram de modo que elas passassem a ter uma pensão temporária de acordo com a idade. Você está dizendo que elas votaram contra elas mesmas? Contra as próprias mulheres. Por quê? É a decisão partidária. E, logicamente, a decisão partidária é entre os interesses Entendi. escusos. E o que você também? Agora, deputada, é verdade, o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida? Olha, eu fui Não. entrevistado... Olha que a gente vai Não, mas devagar. peraí, não, você pode ver. Vamos lá. Fala, Bolsonaro. Eu fui entrevistado pelo jornal Zero Hora. O assunto era por que mulher ganha menos do que homem? Por quê? E eu estudei o assunto. Fui em pesquisas, conversei com alguns empresários, empregador. O que acontece? A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. E muitas vezes prefere, ao ser mulher, dar emprego ganhando menos. Isso é que está na cabeça do empregador. E o jornalista botou na minha conta isso aí. Tem muita mulher que é muito mais competente que homem e ganha mais do que homem também. Vai, deixei você passar, né? Por exemplo, Tem muita tem muito mulher que... apresentador, homem, que talvez ganhe menos do que você. Com certeza ganha mesmo, porque eu sou muito competente. Porque você merece, é lógico. Violência se combate com violência.
Esse é o lema de Jair Bolsonaro. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. Para acabar com a insegurança, ele defende uma postura mais enérgica por parte das autoridades. Se você falar que uma pessoa que está em casa deve reagir de uma forma agressiva contra o bandido, isso não pode causar uma leitura para a população bem agressiva e que talvez não a ajude, porque talvez isso não chegue no resultado que a gente quer, né? Olha, você não vai combater podem a ser violência visitados na soltando rua. bombinhas lá na praia de Copacabana, mas é abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Um dia vi uma atriz aí com as unhas pintadas de branco. Olha, só se for para matar vagabundo, tanto rir. O homem, repetindo aqui, só respeita o que ele teme. A vagabundagem no Rio de Janeiro está com fuzil. Em São Paulo parece que não chegou muito isso aqui ainda. Você quer que o policial combata como? Com arma de choque? Agora, o grande problema da Polícia Militar é que eles não têm uma retaguarda jurídica para poder trabalhar. Eu falo no excludente de ilicitude. Por exemplo, está lá um marginal que tem 3 crianças como refém. Se o policial atira e mata aquele marginal, ele vai responder. E se bobear, vai ser condenado. Se ele levar mais de 2 tiros, entra no excesso. Ou seja, o policial militar cada vez mais está acuado. Quero convidar esse pessoal da Anistia Internacional, pessoal do Viva Rio, de ONG de Direitos Humanos, para pegar uma viatura da Polícia Militar sem ser blindada, no centro do Rio, meia-noite, e dar uma passeada, fazer um percurso lá no Rio de Janeiro, até Santa Cruz, passando pelo Cesarão. Não vão passar, vão virar peneira. Esse é o tipo... peneira? Vão ser fuzilados. Sim, a polícia precisava ser de um respaldo melhor. Eles, quando pegam, desconfiam de alguém que é policial militar, executam, matam. Tocaram fogo vivo num colega o ano passado. Eles não têm qualquer escrúpulo. Eles não estão preocupados com o que vai acontecer com eles. É tudo ou nada. E quer que o policial militar combata o que esse pessoal como? Com arma taser? Há poucos dias, lamentavelmente, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o senhor Beltrame, falou que a orientação para o policial militar, caso ele receba fogos, tiro, ele tem que se abrigar e chamar o reforço. É o fim da picada. Ou seja, querem que o policial se acovarde. Não é dessa forma que nós vamos intimidar a marginalidade. E a legislação é muito falha. Eu sou apaixonado pela legislação americana. Apesar de ser cada estado fazer a tua lei, por exemplo, se apontar uma arma policial lá, tu pega 20 anos de cadeia. Nossa, não e não tem essa história de progressão. Não Bom pode. Comportamento vai ver a vovó, vai ver a mamãe, visita vai ver o Papai íntima, Noel. Você ficar preso, tem assim um vidro, ninguém encosta em ninguém. Aqui você tem centenas de presidiárias grávidas. Não poderia ter isso aí. Não poderia ter isso aí. Virou o cara detido para ter direito a tudo. Há pouco tempo conseguimos... Aliás, o Brasil é o único país que tem visita íntima, né? Inclusive, olha só, visita íntima não é de esposa, é quem ele quer. Ah, não. É quem ele quer. A pessoa vai lá e diz que é companheira dele. E pronto, e ponto final. Resolveu o assunto. Se for sua esposa, já tá... Hoje em dia você, por exemplo, que eu converso muito com os agentes penitenciários, em alguns locais do Brasil, está proibida a visita íntima. Se entra lá homem ou mulher, não tem mais visita íntima. Eles estão aí apavorados, que tudo está entrando. Entrava na base da fraude, na base de outros meios, acontecia isso aí. Não era regra. Hoje em dia virou regra. Proibido visita íntima. É complicado. E a legislação, né? A legislação nossa não pune. Se você cometer desculpa aqui, se alguém cometer um crime, se for pego, se for condenado e se for para a cadeia, é um tempo ínfimo. Nós temos um caso aqui da deputada Keiko Ota de São Paulo, que em cativeiro, um ex-funcionário dela executou o filho com 8 anos de idade. Esse cara cumpriu 6 anos de cadeia e foi pro semiaberto. Executou um moleque de 8 anos de idade em cativeiro. 6 anos foi pra rua. Em qualquer país sério do mundo, no mínimo, seria prisão perpétua. No mínimo, prisão perpétua. Não sai mais. Nos Estados Unidos, eu concordo com você. Realmente, a legislação americana funciona, né? Funciona? Armar ou desarmar a população? Eis a questão. O deputado Jair Bolsonaro foi contra o Estatuto do Desarmamento. O meu condomínio tem 120 casas. Se alguém estudar para entrar lá, para roubar alguém, pode ter certeza que ele vai deixar minha casa de fora. Porque ele sabe da possibilidade muito grande de eu ter uma arma dentro de casa. E ele não vai querer confusão. Ele vai querer cumprir seu objetivo. Então vamos criar aqui o imposto do ladrão.
Já temos ladrão demais onde eu tô. Mas criar um ladrão específico para alimentar esse pessoal. Ou então, é uma lei que você tem que ter R$200 no bolso agora, senão você vai ser punida. Sim, mas dá para esse pessoal. Mas o bandido não está mais preparado. As pessoas estão no ônibus e eles levam dinheiro do ladrão, você não sabe disso? Tem isso, o pessoal vai no ônibus e leva dinheiro do ladrão. Alguns reservam, lógico. Você não mas sabia? não podemos ter não podemos ter essa cultura do pacifismo. Não, eu também acho, ô Bolsonaro, mas vem cá, o certo não seria que as pessoas todas não tivessem armas? Quer dizer, você quer dar mais arma pra galera? Caim matou Abel como? Okay. Você vê países como, por exemplo, não tem estatística. Em Cuba, lá não tem porte para ninguém, é lógico, para não ameaçar o poder. Mortes, arma branca. Se é o crime passional, alguns falam, o marido vai matar a mulher. Peraí, o crime passional, quase a totalidade, é arma branca, é enforcamento. É para não despertar curiosidade, né, do vizinho. Como um assalto a ônibus. Olha só, já faleceu o Cabo Camata, foi prefeito de Cariacica, se não me engano, no Espírito Santo. O que aconteceu na época? Muito assalto a ônibus. Junto com alguns colegas, outros tempos, né, não é... A Polícia de Direitos Humanos não falava tão alto como é atualmente, ele começou a botar colega dele em ônibus. Quando anunciava assalto, reagia, matava. 3 semanas depois, acabou o assalto a ônibus. O cara sabia que, ao dizer é um assalto no ônibus, ele tinha muita chance de morrer. Acabou o assalto. É a mesma coisa. Alguém está roubando teu carro na frente da tua casa. Se eu sou teu vizinho e vejo isso, lá de casa eu posso atirar em cima do cara. Então o cara não vai fazer isso aí. Muita gente defendendo o deputado aqui, viu? Preciso ler aqui. Não, Olha, Renata, que o pessoal tá falando. Renata Santos, olha, hoje em Campinas uma mulher reagiu a um assalto e matou o ladrão. Paula Brito, sou a favor do deputado. Isabela Prensa, muita gente compactou. O povo cansou do pacifismo. Não, ninguém gosta desse absurdo que está rolando, realmente. Mas é que você nunca estourou, Luciana, com alguém? Você nunca estourou com ninguém? Aloprou? Xingou, reagiu, deu uma canelada. Já. Ok? Tá certo? Se o cara aqui aparece do nada, aponta uma pra você, você tendo chance, você vai reagir. Bolsonaro se opõe à distribuição do famoso kit gay nas escolas públicas. E daqui a pouco um pai vai chegar em casa, vai ver o filho com as unhas pintadas ou com um batom na boca, como se não bastasse mais o brinco, né? E o garoto vai falar pro pai, isso é normal, na escola estão passando filme nesse sentido. Recentemente, ele postou um vídeo em sua rede social onde critica o conteúdo para as crianças. Todo ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. E, no meu entender, isso é uma porta aberta para a pedofilia também. E se diz indignado com a metodologia. Olha aqui, ó. Transar como funciona. Enfia o dedo aqui. Ensina pro teu filho de 6 anos de idade, ou pra tua filha de 6 anos, enfia o dedo aqui. Vou enfiar o dedo aqui. Enfia o dedo aqui. Olha o que aparece aqui. Lógico, cada menino vai enfiar um dedo, né? Maior ou menor ali. Agora, detalhe, pro lado de cá, na outra folha. Enfia agora no outro lado. Aqui tem uma mulher, aqui uma menina. A gente vê aqui uma menina. O órgão sexual dela aqui, um buraco, enfia lá. E manda ficar friccionando. Tipo de material para professor? A professora Luciana vai pegar um livro com um furinho. Luciana, enfia o dedo aqui para ver como é que faz. É meio retardado não vai enfiar. Desculpa aqui, só se nós dois fôssemos retardados. Não, eu concordo, mas... Se você estimula precocemente criancinhas de 6 anos de idade para o sexo, ela acaba achando que aquilo é normal. Não, eu concordo. Um adulto, ao se entendo. aproximar de uma criancinha de 6 anos de idade, aquela criancinha vai ficar mais receptiva ou não vai contar para o pai nem para a mãe. Ninguém está discordando que não é adequado. Eu entendo, eu também não achei legal. Tem os casos dizendo que sim, que foi distribuído nas escolas e os pais não sabiam. Aqui é uma opinião. O pai não sabe. O coitado do pai pensa que o filho tem que aprender física, química, matemática, biologia. O site Humaniza Redes, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, tem lá, pedofilia é mito. Ou seja, se nós aqui, ao sairmos aqui, encontrarmos um marmanjo aqui, introduzindo o seu pênis numa criança de 3 anos de idade, você chama a polícia, mas você não deve levar aquele malandro para a delegacia, deve levar para o hospital, segundo o site Humaniza Redes do governo do PT. Porque caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele deve ser internado e não preso. É isso que estão escancarando as portas da pedofilia. Quando nós descobrimos o tal do kit gay, que não tem nada a ver com homossexual, mas sim com a defesa das criancinhas, foi eu que descobri. Foi em 2010. Já tinha... Eu estava indo para o 6º mandato, metade da Câmara não reeleita, já não participa de mais nada. Os reeleitos estavam cansados, etc. Não deram bola para isso. E o governo já tinha gastado 3 milhões de reais para distribuir não só livros, como cartazes, como filmetes.
para as escolas do ensino fundamental do Brasil, para criancinhas. E eu descobri isso, botei isso aqui em público e botei o nome Kit Gay. Chamou a atenção e pegou. Tanto é que em maio do ano que vem, a senhora presidente da República falou que vou recolher o material. Mas mentira! Esse material ficou no armário por um tempo e está voltando em conta-gotas para o armário. Como é esse livro agora aqui? Deveria o MEC, o Aloysio... Essa questão é tão grave. Eu tive 35 milhões de acessos no meu Facebook sobre esse material. É tão grave que tinha que ser o ministro da Educação para falar alguma coisa. E não deixar para preposto. Inclusive, quando lançou-se o Kit Gay... Dá tempo de botar no ar aqui, já que é ao vivo. Alguém procura, bota ali. O secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou o seguinte em audiência pública na Câmara dos Deputados. Levamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para o filme Beijo Lésbico. É assim que é esse governo. São os desgastes familiares, é a questão da violência, é o desarmamento, é a ideologia. Você pega o livro para você de certas escolas do Brasil, que é uma exaltação a Fidel Castro, a Che Guevara. Ensina que o capitalismo é um inferno, o socialismo é um paraíso. Aí eu desperto a ira de pequenos grupos. Não são dos homossexuais, é uma minoria ativista que vive disso. Então aquelas minorias... Não, a gente não está discutindo a sexualidade, se é mas homo, o pessoal vem para cima hétero, de mim, me chama de fascista, racista, não, homofóbico. Você está querendo preservar, é que você é meio ogro ao falar, mas você está querendo... Sou grosso, eu concordo contigo. Você está querendo preservar as crianças, é isso? Essa que é a intenção, porque eu não quero. Eu tenho uma filha de 5 anos, Luciano. Não, claro. Ela está em escola. Eu tenho no vídeo que eu botei, eu falei, Brasil. por que eu não boto minha filha numa escola pública? Calma. Não vou botar. Vamos entender o que o povo fala na rua. A gente colocou o microfone nas ruas para saber qual é a opinião das pessoas sobre o deputado Jair Bolsonaro. Coloca aí. Vamos ver o primeiro. Vota ou não nele? Eu não votaria no Jair Bolsonaro porque ele falou que o erro da ditadura era torturar e não matar. E aí, você falou isso? Falei, sim, no flagor do debate, né? O pessoal da esquerda, onde eles treinavam para vir para a luta armada no Brasil? Em qual país democrático? Em Cuba, na Coreia do Norte. O dinheiro vinha da Coreia do Norte também da Rússia na época, via Cuba para cá. Eles não estavam atrás de lutar por democracia. Eles se vitimizam. Eles dizem, se você pegar qualquer preso hoje em dia aí, ele diz que está sendo torturado também. Mas não morreu gente inocente na ditadura, deputado? Muito mais gente inocente do nosso lado, militares das Forças Armadas, da Polícia Militar, delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil como o Tavinho, o garoto recruta Mário Cosel Filho com carro-bomba da VAR Palmares, onde uma das integrantes era Dilma Rousseff, a pauladas no Vado Ribeira, o tenente Alberto Mendes Júnior, em 1970. Vota ou não no Bolsonaro? Eu votaria sim no Bolsonaro, porque eu considero ele um político honesto. Até agora não ouvi o nome dele envolvido em nenhum escândalo de corrupção. O seu nome não está envolvido em nada? Isso aí não é virtude. Isso aí é dever. Eu tenho aqui que 2 coisas não são inéditas. O ministro Joaquim Barbosa, lendo o seu relatório sobre o mensalão, falou que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. E depois o doleiro Alberto Youssef, que está na delação premiada. Falou que do meu partido, o PP, apenas 3 não pegaram dinheiro na Petro. Honestidade e obrigação não é mesmo. Virtude. Estou muito bem, ganho muito. Eu não votaria no Bolsonaro porque ele disse que parlamentar não deve andar de ônibus. Eu acho isso um absurdo. Não pode andar de ônibus? Olha só, que é isso? Eu não tenho mais privacidade. Se tivesse 3 ou 4 armados no ônibus, eu andaria. Eu não vou entrar no ônibus, como conheço no estado do Rio de Janeiro, tem... Eu não sei quantos assaltos por dia tem a ônibus. Logicamente, eu ia virar peneira mais cedo ou mais tarde. Tá, ok? Se tivesse 3 ou 4, como esse mesmo falou que não votaria em mim aqui. Armado, porque pelo que eu sei, falou que eu sou amado e odiado. O que pode acontecer dentro do ônibus, a minha pessoa. Tem gente que vai falar que eu sou bonito, bacana, vai dar beijo em mim. Mas eu posso levar uma furada com toda certeza. Bonito, bacana. Eu votaria no Bolsonaro porque ele fala o que pensa e defende os valores da família e ele daria um novo rumo para o Brasil. Eu votaria no Jair Bolsonaro porque ele, como militar, sabe que as nossas leis só protegem bandidos. E eu gostaria que ele chegasse ao poder para acabar com essa palhaçada. Quer ver, nós não conseguimos votar em Brasília uma lei para combater o terrorismo. Porque o PT, PCdoB, PSOL e Rede não querem, a não ser que você deixe de fora os grupos sociais. MST, por exemplo, nós aqui, vamos aqui destruir uma plantação de laranja, juntamente com um laboratório. E isso passaria a ser terrorismo.
Mas se for o MST, como já fizeram, a Via Campesina, isso não é terrorismo. Aí pode. Então a lei é diferente. Não, eu dei um tiro em alguém e você deu, Luciano, a pena tem que ser a mesma para nós dois. Claro. Então eles não querem por quê? O exército do PT é o MST. E, infelizmente, é um exército que está crescendo bastante, porque cada vez mais gente sem esperança, porque é um governo que não cria condições para você ser alguém em nosso país, até por uma falta de educação, e está crescendo com isso aí. Então é uma grande preocupação que nós temos. Eu não votaria no Jair Bolsonaro porque eu não concordo com a postura agressiva que ele tem contra os homossexuais. Eles também pagam impostos, merecem respeito. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, né? Dada a situação que está o Brasil econômica, quer seja homossexual, quer seja heterossexual, não vai ser feliz nunca. Tá faltando arroz e feijão para todo mundo. A nossa briga, não podemos aceitar essa briga de classe. Homo contra hétero, branco contra negro, pai contra filho, aí, norte contra sul, rico contra pobre. Ser rico no Brasil passou a ser crime. Você tem um jet ski, tem uma lanchinha, tu passou a ser bandido. O que a esquerda prega no Brasil é igualdade, mas é igualdade na miséria. Isso nós não podemos admitir. Você liberta o homem da miséria, não é com Bolsa Família, é com educação. E isso esse governo não quer dar. Nesse plano nacional do currículo comum, exatamente isso que ele quer fazer. Nivelar por baixo um currículo para escolas públicas e você de particular também. Vamos para os comerciais, eu já volto. Bolsonaro, eu gostei. Eu acho que a gente tira o povo da miséria, não é com Bolsa Família, é com estudo, é com educação, com várias coisas. Com esperança, com trabalho, com respeito, com saúde, com igualdade. E independe se a pessoa é negra, branca, índia, pardo. Homo, hétero, mulher. Gente, somos todos iguais. Respeito, eu vou e volto. Me dirigir ao pobre no Brasil. Você pobre, tu acha que esse governo está preocupado contigo? Petrobras tem uma dívida de R$500 bilhão. BNDES uma dívida também de R$500 bilhão. Se tivesse preocupado, o governo estaria combatendo a corrupção, para que evitasse mortes em hospitais, para que tivesse uma educação de qualidade e por aí afora. Então esse governo não está preocupado contigo, não está preocupado é consigo próprio.